Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora, aqui para vocês, neste domingo de Páscoa, mais uma sessão virtual da nossa querida Sabed. Pedimos desculpas pelo atraso, mas tivemos problemas técnicos que, felizmente, conseguimos agora resolver, né? Esperamos que até o final tudo fique ótimo e que a gente não tenha mais dificuldade. Vamos aproveitar para cumprimentar os queridos amigos que já estão aqui conosco. Vamos lá. Bom dia, amigos. Feliz Páscoa com Jesus em nossos corações. Maria Cláudia. Bom dia, Claudinha. Maria de Fátima Endes. Bom dia, Silvia, a todos os irmãos. Tenhamos um estudo de luz envolvidos pelas bênçãos do Senhor, com certeza. Cátia Morena aqui conosco. Bom dia, querida Silvia, Aninha, a todos. Boa Páscoa. Boa Páscoa, querida. Que bom que você está aqui, né? Nossa querida Zanise, bom dia a todos. Feliz Páscoa, querida. Célia Zacarias também. Irmãos queridos, que a paz esteja com todos. Bom dia, prazer e honra estar aqui. Bom dia, querida Celinha. Irmão Tangarife, bom dia a todos. Bom dia, irmão. Albertina Zacarias aqui conosco também, bom dia a todos. Muitos amigos aqui conosco, muita alegria ter vocês aqui. Bom dia, queridos amigos, mais um domingo de grandes esclarecimentos. Bom dia, Délio, tudo bom? Aurélia, bom dia. Maria Cláudia Soares, bom dia, amigos, boa Páscoa, a bênção de Jesus. Bom dia, Claudinha Albuquerque, bom dia a todos, boa Páscoa. Maria Eugênia, bom dia, amigos. Aqui também. Maria Eugênia também não estava conseguindo acessar, mas eu acho que conseguiu agora, né? Albertina, bom dia, queridos irmãos. Laudiceia, bom dia, feliz Páscoa para todos. Tânia Veloso, bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Cristo esteja com todos os corações. Albertina, um domingo de Páscoa com muito aprendizado, despertar de consciências. Com certeza, querido. Délio, retirando mais um domingo de grandes ensinamentos. Imagina, seu Délio, nós entendemos sua mensagem, nós entendemos. Bom, meus queridos, com um pouquinho de atraso, mas sempre aqui o que é importante, né? Nós estamos aqui reunidos. Vamos agora iniciar a nossa ambientação desta manhã
pedindo à nossa querida Ana Carolina que faça por nós a leitura de ambientação de hoje. Ana Carolina, querida, por favor. Bom dia a todos, feliz Páscoa, do livro Meditações de Laura Michelin Jacques Garnier. Fraternidade. Quando o irmão magoa, seja compassivo. Quando tramam contra os seus interesses, mantenha a boa-fé. Quando algo de novo lhe aparece aos olhos, examine sem prevenções. Quando há incompreensões nas palestras, procure ser agradável. Quando a indignação eleva a voz de todos, cultive a serenidade. Quando o desespero visita, não espalhe aos outros o seu mau humor. Quando alguém sofre ao seu lado, não poupe o seu sacrifício socorrendo os que necessitam. Não faça distinção entre o amigo e o inimigo, viva sempre fraternalmente. Quando alguém chora ao seu lado, empregue os seus recursos consoladores. Somente assim, compreendendo e servindo, podemos contribuir para que a fraternidade se efetive entre os homens. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos então agora, meus queridos, elevar o nosso pensamento a Deus e juntos fazer a nossa prece de abertura. Nossa prece para o início dos nossos trabalhos nesta manhã de Páscoa. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta manhã, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização deste trabalho. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será estudado na manhã de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de toda essa espiritualidade amiga que nos conduz, damos como iniciada a nossa sessão pública dominical virtual da nossa sabedoria. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Vamos agora pedir a Ana Carolina que lê para nós um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrever uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje, meus queridos, nós temos aqui conosco o nosso querido Rubens Almeida, nosso companheiro da Web Rádio Cristo Consolador, e também do Lar Paulo de Tarso. Nosso querido Rubens Almeida vai falar para a gente sobre a Páscoa, uma visão espírita.
Então, as nossas melhores vibrações para o nosso irmão Rubens. Rubens, meu querido, seja muito bem-vindo. Olá, querida, bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos os queridos amigos que estão por aqui nos assistindo. Bom dia a todos que vão nos assistir posteriormente. E iniciar desejando uma feliz Páscoa a todos nós, que tenhamos um dia de muita paz, de muita reflexão, junto aos nossos queridos amigos e parentes, que é um momento muito importante. É um momento onde nós temos a oportunidade das reflexões, deixar um pouco de lado as questões das mesas fartas, necessárias, importantes, agradabilíssimas, mas também dar espaço para as nossas reflexões. E para falar de Páscoa e pensar na visão espírita com relação à Páscoa, é muito importante entender o que é Páscoa, saber o que é Páscoa, para a partir daí nós pensarmos como espírita em como lidar com a Páscoa, em como aproveitar da melhor maneira o que representa a Páscoa. Para entendermos a Páscoa, é muito importante que nós temos que dar alguns passos atrás, ou seja, voltar ao mundo pagão, voltar à antiguidade, início da antiguidade. Por quê? Isso vem da relação do homem com a natureza, vem da relação com o homem com os poderes que eles pensavam ser divindades. E, naturalmente, aqueles homens tinham exatamente os mesmos questionamentos que temos nos dias de hoje. Como lidar com a vida? Como nos comportar perante a vida? Como ter todo o nosso caminhar em vida a chegar diante da morte? Então, aquele mundo pagão, ele tinha extremos, era um mundo de extremos. Eram sacrifícios bárbaros para agradar aos deuses ou festas grandiosas para agradecer aos deuses. Era um ponto ao outro, era de uma extremidade ao outro. E extremos, naturalmente, não são bons. Sempre lembrar dos nossos irmãos orientais quando vão dizer que o bom, o equilíbrio é o caminho do meio. Então, naquela época existiam esses grandes extremos de como lidar com a natureza, como lidar com a divindade. Até que a manifestação de Deus surge na história do homem. Ou seja, entramos na ideia de que Deus cria a terra, entramos em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o céu, a terra, divide as águas, luz, animais, homem, enfim, criação. Quando Deus se manifesta entre nós, esse padrão muda. Porque Deus se manifestando entre nós, ele vai transformar esse tempo de celebração da forma antiga em uma questão de manutenção do próprio homem, de subsistência, de sobrevivência ao nosso tempo sagrado. Ou seja, Deus, a partir da sua revelação, quando chega a Moisés, ele vai criar diversas festas. Por quê? Cada festa criada por Deus no deserto com Moisés, ela serve para nos instruir, ou seja, às vezes eu tenho esse ato falho de falar noite como se eu estivesse lá no deserto naquela época, mas é sempre importante estarmos no momento, calçarmos as sandálias daquele tempo, colocarmos as roupas, as túnicas daquele tempo, para aproveitarmos melhor a narração, a narrativa, a mensagem, os conceitos que trago até a todos nós. Então, é uma ideia de sobrevivência esse tempo. Né? Então, Deus vai instituir determinadas festas. E a principal delas é a Páscoa. Ela é fundamental para aquele povo de Israel antigo. A Páscoa é o início de tudo. Então, a Páscoa foi instituída, ainda na ideia de entender o que é Páscoa, de compreender Páscoa, ela é constituída dias antes da saída do Egito. O povo está no Egito, está em uma situação desconfortável, clama por Deus e Deus vai ter a sua ação. Mais uma vez, Deus vai estar se manifestando. Então, Deus cria Páscoa na saída do Egito. No deserto, quando saem e vão para o deserto, Deus vai criar toda uma aliança organizada, muito organizada com o povo, para que esse povo se santifique com sua relação com Deus. Ou seja, é o que chamamos de teoria do Lego. Deus faz com que tenham partes, que sejam partes cumpridas, montadas, por isso existe até a representação do templo daquela época, do tabernáculo ser desmontável, melhor dizendo, o povo estava num lugar, montava,
tinha um sinal dos céus, saía do local, desmontava o templo, aonde chegasse, montava novamente. E era isso com relação à ideia das festas. Por quê? A ideia de Deus é que ele estivesse no meio daquele povo. E o povo, com a situação de celebrar Páscoa e todas as festas subsequentes, estivessem com a sua relação com Deus plena, com todos os sacrifícios, com todas as obrigações naturais que Deus colocou a eles, para que Deus convivesse com eles, vivesse no meio daquele povo. E, naturalmente, Deus sendo santo, para estarmos com Deus, naquela época, teríamos nós também que estarmos santificados. Essa é a ideia da Páscoa que nós vamos compreender no Novo Testamento, quando Jesus vai ter uma ação de final de sua vida, uma ação de Páscoa. Páscoa judaico-cristã, que nós celebramos até os dias de hoje. Então, quando Jesus faz a Santa Ceia, quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumento, quando Jesus tem ação contra os vendilhões do templo, nós precisamos entender essa Páscoa, que é o fundamento de tudo. Inclusive para entender a Páscoa como espíritas. Precisamos compreender tudo o que aconteceu nesse sentido da criação da Páscoa, a transição e a transformação do que é a Páscoa no dia de hoje, para compreendermos e pensarmos como eu tenho que me comportar como espírita perante esse dia, perante esse momento tão importante para tantas religiões, principalmente para a religião cristã, judaico-cristã. E quando eu falo religiões, é porque esse momento também é festejado com diferenças em determinadas outras religiões. Então, é algo que é uma brincadeira que se faz quando se estuda a questão de não entender o Novo Testamento ou deixar de ler o Novo Testamento, enfim, é uma brincadeira que se faz nos cursos de teologia. Páscoa judaica, para nós entendermos tudo o conceito de Páscoa, Páscoa judaica sem o Novo Testamento seria como assistir um filme pela metade e não saber o final dele, não ver o final. Por quê? Os judeus, como não acreditam no Cristo como Messias, eles não têm o que vem depois de entendimento do que Jesus faz com a Páscoa. O pensamento deles é ainda a Páscoa do Antigo Testamento. Já a Páscoa cristã, que é a Páscoa de Jesus, a Páscoa Novo Testamento, é como se via um filme pela metade. Pegou pela metade, viu o final, mas não sabe o fundamento do enredo, como começou a história. E para entender a Páscoa como espírita, sem o Antigo e sem o Novo Testamento, é como ver um filme sem ver nem o início, nem o final, aliás, como não ver o filme e querer fazer uma crítica sobre o filme. Essa brincadeira, essa colocação, essa metáfora é feita para nós entendermos o seguinte: a Páscoa, entender Páscoa é algo completo. Nós temos que entender desde o momento em que Deus criou a Páscoa, o que Jesus fez com a Páscoa e o que nós precisamos fazer com a Páscoa. A Páscoa judaica, ela vai se iniciar que um ritual que Deus cria no momento das 10 pragas do Egito, na última das 10 pragas do Egito. Ou seja, naquele momento em que Deus quer tirar o povo do Egito, através de Moisés, e muito importante lembrar, através de Moisés e de seu irmão Arão. Arão tem uma função primordial em toda essa transição e essa discussão, essa dinâmica de Faraó com Moisés e Arão. É a 10ª praga, e Deus vai ter com que o povo fique 7 dias comendo apenas pão sem fermento, o pão asmo, e 7 dias depois, Deus vai ordenar que matem um cordeiro, sem quebrar o osso desse cordeiro, para celebrar o que seria a Páscoa. E é interessante que quando Deus institui que se comemore a Páscoa, é um agradecimento para algo que não aconteceu. Vejam que interessante. Por quê? A saída do Egito ainda não aconteceu, mas Deus já faz com que o homem comemore e agradeça essa graça. E isso é extremamente importante para nós, espíritas, pensarmos em Páscoa hoje. Agradecer ao que está por vir, agradecer o que Deus vai nos dar, agradecer o que vamos ter à nossa frente como campo de luta, de esforço, de conhecimento para o nosso crescimento. A Páscoa, Pessá, quer dizer, significa passar por cima. Por quê?
a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor vai passar por cima das casas na 10ª praga e vai levar os primogênitos, sendo que mataram, com a ordem de Deus, mataram o cordeiro durante o dia, guardaram e comeram as ervas amargas, à noite guardaram o sangue do cordeiro e marcaram na porta das suas casas, nos batentes, o sangue do cordeiro. Por quê? É um simbolismo muito importante para nós nos dias de hoje. A porta dos egípcios tinham escrituras, escritos e desenhos que eram como que uma proteção para as casas de cada um. Tá? E os judeus, desculpe, o povo de Israel, judeu vem bem depois, o povo de Israel, ele fazia da mesma forma. Estavam lá há mais de 200 anos. Então, estava tudo incorporado à cultura da época. Essa passagem do sangue do cordeiro por cima dessa inscrição significa transformação. Não sou mais da forma que eu era. Eu não quero mais essa marca aqui. A minha proteção é outra agora. E da forma que nós vimos, os anjos do Senhor passam ali por cima, levam os primogênitos dos egípcios, mas não levam os do povo de Israel, porque estava ali o sangue do cordeiro, o que tem ligação direta com o nosso Jesus. Por isso, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Por essa razão, Jesus é esse sacrifício perfeito. Então, é a ideia de pensarmos nisso. A palavra, o mês, o momento em que a Páscoa se inicia, tem um nome simbólico de primaveril, Abib, ou seja, florescer. Então, a Páscoa era para ser comemorada constantemente, dessa forma, como lembrança de uma graça que não aconteceu. Então, o povo sai do Egito, vai para o deserto e comemora a Páscoa um ano depois da saída em frente ali ao Monte de Sinai, Monte Horebe. Então, a partir daí, vejam que interessante. O povo comemora a Páscoa no primeiro ano e nunca mais comemorou a Páscoa no deserto. Nunca mais. E isso era uma ordem de Deus, comemorar a Páscoa todos os anos. E por muito tempo, já estabelecido na Terra Prometida, o povo deixou de comemorar a Páscoa. Apenas por volta do ano 700 a.C. é que volta a ser comemorada entre os judeus, entre o povo de Israel, já em Jerusalém, sendo circunscrito no território de Jerusalém. Por isso, Jesus entra montado num burrico em Jerusalém, como prevê o profeta Zacarias, como previsão do profeta Zacarias, para ter tudo o que acontece ali. Porque a ação de Jesus contra os vendilhões do templo era contra o abuso e o uso da festa da Páscoa para uso próprio, para enriquecimento ilícito, para comercialização. E Jesus faz essa ação não porque uma situação simples não quer, não, porque Jesus não permite que uma festa instituída por Deus, e essa festa, Páscoa, é a primeira das várias festas que Deus institui para que o povo lembre de todas as graças que recebeu no deserto, ela não podia ser maculada. Então, Jesus vai fazer uma ressignificação do que é a Páscoa no momento em que nós conhecemos como Santa Ceia, a ceia do Senhor, que nós vamos ver nos quadros, nós vamos ver nos filmes, como é retratado de forma artística, muito diferente do que era o acontecimento, foi muito diferente do que nós vimos, mas enfim, é nesse momento onde Jesus vai ressignificar a Páscoa com a sua Santa Ceia. Por quê? Vejam que está em Coríntios, na 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 24 e 25. E tendo dado graças, partiu e disse, ou seja, o pão: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, Jesus ressignifica o que Deus instituiu lá no Egito. Jesus não transforma, Jesus não nega, ele faz uma ressignificação. Agora não precisamos mais do cordeiro do sacrifício. Nós temos o Cristo. Agora não precisamos mais ter a situação de sacrifício de animal, porque o sacrifício perfeito está para ser posto. E vejam que interessante, para ter a memória de Cristo. Ou seja,
Páscoa é para nós lembrarmos do Cristo. Essa festa, sim, é para lembrarmos do Cristo. E vocês vão estar perguntando, ora, a lembrança do Cristo não é no Natal, dia 25 de dezembro, nascimento do Cristo? Não. A memória do Cristo é Páscoa, porque o Natal, a ideia do nascimento do Cristo tem questões básicas. O Natal é uma festa pagã, que se transformou numa festa cristã, que nós, homens, ou seja, a igreja, transformou numa festa cristã. Tudo que acontece com relação ao nascimento do Cristo, hoje é fartamente provado que Jesus não nasceu em dezembro, não poderia ter nascido em dezembro. Principalmente o número 25 de dezembro, é outra questão pagã. Então, nós vemos que a ideia de Deus fazendo o momento onde nós lembramos dessa transformação é Páscoa, festa instituída por Deus. E aqui entra a grande importância para nós espíritas. É nesse momento que temos que lembrar do Cristo. É nesse momento que temos que trazer para o nosso coração a memória do nosso modelo e guia, porque ele tira de todos nós a obrigatoriedade do sacrifício, a obrigatoriedade do sangue. Nós não precisamos mais, como eu coloquei, do sacrifício, não precisamos mais de botar em nossas portas uma marca, nós precisamos pura e simplesmente ter a memória do Cristo em nós constantemente. Vejam, Jesus tira o cordeiro da mesa, tira o sacrifício da mesa. Ele retira as ervas amargas, a representatividade das ervas amargas, ou seja, o pão da forma que era comido, porque era a ideia de comer rápido, para sair rápido de algum lugar. Jesus vai mostrar que, além da lembrança do êxodo promovido por Deus, a Páscoa é uma ação de renúncia. Jesus quebra um paradigma. Jesus está dizendo, renuncie às ordenações judaico-cristãs, do povo de Israel da época. Não precisamos mais de nada daquilo. Não precisamos mais das 613 leis. Não precisamos mais de nada, a não ser de ter fé em Cristo, como nos coloca de forma constante Paulo de Tarso. Quando temos a ideia de Jesus bebendo a representação de seu sangue, pela luz, é interessante, muito interessante, porque Jesus fala em sangue, em beber o sangue. E veja como isso é uma ressignificação, como isso é uma grande quebra de paradigma, como isso é uma transformação. Por quê? Naquela época, até os dias de hoje, o judeu não pode beber sangue. E quando Jesus diz, este é meu sangue, bebei do meu sangue, vejam que é ruptura enorme. Ruptura daquela visão que tinham de Deus para uma visão nova. Por isso, vamos ter aqui a ideia de uma nova, vejam bem que é dito, novo testamento no meu sangue. Ou seja, nova aliança, nova palavra, novo juízo, novo comportamento. Então, a Páscoa no Egito representou uma ruptura. A ruptura do povo de Israel com a cultura egípcia. A Páscoa do Cristo, da mesma forma, é uma ruptura do que esse povo, da forma como esse povo agia, para para um renascimento, para uma nova forma de ação. Então, Deus, no Egito, faz a renúncia da herança. Jesus, na sua Páscoa, faz a renúncia da herança também do povo judaico. Não é mais necessário o cordeiro. Existe agora o cordeiro de Deus. E vejam, a representatividade dessa ruptura e a mostra que Deus é esse cordeiro perfeito. Lembre-se, Deus diz, matem o cordeiro, mas não quebrem seu osso. O que acontece com Jesus? Jesus é sacrificado, mas nenhum osso seu é quebrado. Então, vejam a importância de entendermos o simbolismo da Páscoa, a Páscoa real, a Páscoa instituída por Deus, não a Páscoa que os homens criaram. Esse período de Páscoa, ressurreição, desde ali, domingo de Ramos, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado de aleluia, enfim, isso tudo é uma construção. E toda essa construção, e vejam bem, a ideia da Páscoa, ela foi discutida por muito tempo, inclusive porque o dia de Páscoa ele já foi, em vários momentos, em várias situações,
não exatamente da forma que é nos dias de hoje. Né? Naquela época, em 300, no Concílio de Nicéia, o conhecidíssimo Concílio de Nicéia, onde se diz que ali Constantino criou a Bíblia, enfim, nada disso. O assunto principal do Concílio de Nicéia, um dos assuntos principais, a principal era o antagonismo, a questão do corpo de Jesus, era uma situação ao arianismo, enfim, mas o estabelecimento da data da Páscoa, tá, e o seu rito só foi instituído em 325 depois de Cristo. Tá? É um evento instituído pela Igreja para discutir a fé cristã. Então vejam, e com detalhe, até os dias de hoje, a Páscoa, como nós sabemos, existe a Igreja Católica, e nós comemoramos pela data da Igreja Católica, mas na Igreja Ortodoxa é outro dia, na Igreja da Etiópia é outro dia, Páscoa, e tem outras igrejas, não vou citar todas, mas existem outras igrejas católicas que também têm sua Páscoa em dia diferente. Então, a Páscoa tem essa conotação. Então, é importante para termos esse entendimento, ter uma visão de que a Páscoa é um momento para lembrar Jesus. A Páscoa é o momento de nós pensarmos em Jesus. Vejam bem, nós espíritas temos uma diferenciação. Os judeus comemoram a saída do Egito. Os cristãos comemoram a ressurreição do Cristo. Nós espíritas, apesar de cristãos, nós temos que ter um pensamento, um entendimento seguinte. O espiritismo não traz nenhuma referência a festas, comemorações. Nem para o bem, nem para o mal. Às vezes falam, festa tal, aquela festa tal, o espírito diz isso, o espírito diz isso. Os espíritos se manifestam em alguns médios e dizem isso. A doutrina espírita não diz nada sobre comemoração nenhuma de festa, nem para o bem, nem para o mal. Então, nós precisamos nos apropriar do que nós temos. E como somos cristãos, comemoramos a festa com a ideia da ressurreição do Cristo. Mas a relação da Páscoa judaica é também muito importante, que é a questão da libertação, e nós podemos usar, sim, a ideia de libertação. A partir do Cristo estamos livres. A partir do Cristo, nós, espíritas, temos a ideia da liberdade. Paulo vai falar disso. Jesus ascende aos céus e nos leva, nos libertando de tudo que temos aqui nesse mundo material. Nos liberta do mal. É a ideia de que os nossos irmãos cristãos das igrejas comemoram a morte e ressurreição do Cristo, sim, como o povo judaico comemora a libertação, nós comemorarmos a ressurreição também tem sua importância, porque a transformação, a volta, o Espírito se manifestando. Então, a forma que Jesus morreu não interfere na nossa condição espiritual, mas sim o seu retorno, a mostra que o Espírito sobrevive. A manifestação gloriosa de Jesus antes da cruz e depois da cruz. Nós, espíritas, precisamos olhar ao Cristo e comemorar a Páscoa à luz dessa visão, aproveitando nossos irmãos judeus, nossos irmãos cristãos. Liberdade e ressurgimento. Liberdade e novo momento. Novo testamento, novo juízo. Ou seja, Páscoa para nós deve ser uma ideia de termos dentro de nós um momento de pensarmos. Eu sou, como temos lá no Livro dos Espíritos, aquele que deve ter Jesus como modelo e guia. Jesus quebra um paradigma, Jesus faz uma ruptura com determinados pensamentos. Jesus faz uma ruptura com um pensamento que já tinha sido uma ruptura, ou seja, estamos na terceira revelação. Nós precisamos também fazer uma ruptura com o que ficou para trás, fazer um olhar novo para o entendimento da Páscoa, trazer uma visão mais livre, transformadora, uma visão que precisamos ter no entendimento de que somos livres no Cristo. Só podemos crescer se estivermos com Cristo. É o momento de lembrarmos constantemente do que é e de quem foi o Cristo de Nazaré. Entendermos que Páscoa para nós espírita deve ser um momento de reflexão, um momento de pensarmos, eu estou livre das vicissitudes da matéria? Eu estou buscando transformação?
Ou seja, eu estou saindo do que me incomoda, como os judeus o povo de Israel saiu do Egito para o deserto, avançando. Eu estou me transformando, eu estou me purificando, como Jesus nos coloca com a sua ressurreição. Estou vivendo o Espírito como eu deveria viver. E a partir daí, construindo nossa transformação, crescendo, evoluindo, buscando cada vez mais estarmos próximos ao Cristo. Cada vez mais sermos aqueles que vão pensar em constante reforma, constante transformação íntima. Aproveitando esse momento de comemoração em todos os lares, em tantas e tantas religiões, em tantos momentos de fé, nas igrejas, por exemplo, que estamos tendo nesse momento, termos um momento dali da nossa mesa farta, mas pensarmos da mesma forma que buscamos a fartura da mesa material, buscarmos também dentro de nós a fartura do Espírito, a fartura do grande banquete que Jesus nos trouxe. Vamos lembrar que somos convidados a esse banquete constantemente pelo Cristo. Constantemente. Preparado, lembre-se da parábola de bodas. A mesa está posta. Os convidados que não aceitaram vão ter dificuldades, choro e ranger de dentes. Aquele que não estava preparado, da mesma forma. Mas nós que compreendemos e ouvimos o Cristo, vamos ter a graça de sentar à sua mesa, não mais por sacrifício, mas por transformação moral e espiritual e para segui-lo rumo ao caminho de um mundo de regeneração, rumo ao reino de Deus, como nossos apóstolos, nossos evangelistas nos indicaram. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Obrigada, Rubens, pela sua explicação, pelas suas palavras de esclarecimento para todos nós. Muito obrigada mesmo, né? Bom, meus queridos, nós agora vamos aproveitar esse momentinho aqui para justamente, né, mandar as nossas melhores vibrações para aqueles irmãos que não estão aqui conosco, né? Vamos fazer o passe à distância, mandando as nossas melhores emanações, os nossos melhores sentimentos para todos, ok? Então, vamos unir os nossos pensamentos com muito amor para nosso momento de vibração de passe à distância. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido e amado amigo, mestre dos médicos, médico dos médicos, queridos amigos espirituais, nós te pedimos nesse momento por todos esses irmãos que não puderam estar aqui conosco, por todos os irmãos que, de alguma forma, estejam passando por momentos de dificuldade. Nossos irmãos em situação de rua, os nossos irmãos enfermos, os irmãos que estão privados de sua liberdade, aqueles que vivem em lares em desalinho, os que vivem em locais de conflito armado, aqueles que estão passando pela dura prova do desemprego, aqueles que estão passando por qualquer momento desafiador em suas vidas. Nós pedimos por eles, Senhor, assim como pedimos também por todos os animaizinhos do mundo. Que todos, todo aquele que estiver passando por um momento de dor e sofrimento, possa ser amparado, acolhido, possa receber nesse momento as nossas melhores vibrações de amor, de força, de bom ânimo, para que consiga sair vitorioso desse desafio que a vida lhe coloca. Graças a Deus. Vamos agora pedir à nossa querida Ana Carolina que faça por nós a prece pelos nossos irmãos desencarnados. Vamos todos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e pensar nos nossos irmãos que não estão no corpo de carne. Vamos pedir bênçãos, vamos pensar em energia positiva para eles e que os bons espíritos e Maria, Jesus possam sempre estar com eles, independente de onde estejam, independente do que tenham feito. Graças a Deus.
Graças a Deus, né? Nós queremos lembrar aqui rapidamente aos nossos queridos amigos que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir mais tarde, que a nossa casa, Sabed, servidores da Associação Amélie Boudet, de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, é uma casa muito jovem, temos apenas 2 anos de vida, estamos lutando com muita dificuldade para conseguir ter recursos para alugar um espacinho um pouquinho maior, onde possamos receber a todos, né? Nesse momento, estamos alocados em uma pequenina sala comercial que não nos possibilita abrir as portas para receber a todos como gostaríamos. Nós temos uma única fonte de renda, que é o Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Por isso, sempre pedimos a todos que se associem ao nosso Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. São apenas R$30 por mês e você receberá em sua casa, sem custo nenhum de frete, um livro espírita sempre escolhido por todos nós com muito carinho, né? Se você não puder se associar, pedimos que divulgue o nosso Clube do Livro Espírita para que nós possamos, né, aumentar o número de sócios e, dessa forma, conseguir recursos para alugar um espacinho um pouquinho só maior para podermos abrir as portas para receber a todos, né? Bom, nós agora vamos colocar aqui para vocês o nosso pequenino presentinho musical deste domingo. Então, ouvir e ver o nosso vídeo. Muito obrigada, Dessa. Muito linda essa música. Gente, o nosso querido Rubens Almeida está com muita pressa, porque ele tem um outro compromisso agora meio-dia. Então, não vamos retê-lo por mais tempo. Vou pedir, então, ao Rubens, meu querido, que, por favor, faça por nós a prece de agradecimento e encerramento. Obrigado, querida, mais uma vez, e me despedindo de todos vocês. Uma alegria enorme estar aqui nesse momento, uma alegria enorme ter nossos amigos tão carinhosos aqui no chat,
Muito obrigado mesmo por estar conosco. E não esqueçam, né, Silvia, de dar o like, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para todos nós. Certo? Então, vamos orar. Vamos agradecer a nosso Mestre Jesus por termos essa oportunidade grandiosa de nos iluminar com seus ensinamentos, com seus exemplos e com suas palavras. Agradecer por termos a grande oportunidade de estarmos cercados por espíritos de luz que coordenam, trabalham nesse momento de reunião pública, nesse momento de dia tão especial, que é o dia de Páscoa, onde nós possamos, cada um, trazer para nossos corações as reflexões, o ensinamento, o pensamento puro que reunimos nessa reunião. Mestre Jesus e amigos espirituais que coordenam esse trabalho, nos abençoe, nos inspire e nos intua, nos harmonize, para que possamos todos nós louvar a Deus pela grande graça da transformação, da libertação e da proximidade cada vez mais que buscamos ao nosso Mestre Jesus. Queridos, que tenhamos um dia de Páscoa de muita paz, de muito amor, de muito crescimento, de muita luz. E que ao final desse dia possamos estar iniciando mais um ciclo de transformação e crescimento em nossas vidas, para que a cada Páscoa do Cristo estejamos mais e mais próximos à nossa transformação moral, espiritual, intelectual, firme, robusta ao crescimento e à transformação desse mundo, para que jamais precisemos mais de sacrifícios e sempre de consolo, de amparo, de abraço amigo, de mãos dadas rumo ao reino dos céus. Que assim seja. Graças a Deus, né? Vou colocar aqui a nossa querida Ana Matheus, que chegou aqui conosco depois de um grande problema com a internet, né? Vamos aproveitar aqui rapidamente. Rubens, meu querido, se você desejar sair para o seu próximo compromisso, muito obrigada, fique à vontade. Obrigado. Vamos aqui cumprimentar os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão aqui conosco, e depois, então, nos despedir. Muito obrigada, Rubens. Queridos, fique com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Bem, obrigada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos cumprimentar aqui a nossa querida Elizabeth Rauta. Lindo domingo de Páscoa a todos. Elaine Baima também. Bom dia, feliz domingo de Páscoa a todos. A Claire, nossa querida, bom dia a todos. Feliz Páscoa, né, Claire? Feliz Páscoa, querida. Célia Zacarias, amém, gratidão por tantos ensinamentos sublimes. A Maria Cláudia também, agradeço a palestra tão instrutiva. Nós também, querida, foi muito bom. Amo essa música. Eu também, Claudinha, eu também. Muito linda essa música mesmo, graças a Deus, né? Bom, meus queridos, chegamos então ao final da nossa sessão pública virtual dominical aqui da nossa SABED, né? A nossa querida Maria de Fátima Enes aqui falando conosco, gratidão pela linda canção, pelo maravilhoso estudo, pela oportunidade de participar, uma feliz Páscoa para todos, com Jesus em nossos corações. Com certeza, querida, que assim seja. Kátia Moreno também, gratidão sempre, feliz Páscoa, querida. Bom, pessoal, como eu dizendo, né, chegamos ao final da nossa sessão pública virtual, né? Desejando a todos, nós da SABED, servidores da Associação Amélie Poder, de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, nossa pequenina casinha, pequena de tamanho, mas grande em amor, né? Grande em estudos, grande em busca pela vivência do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Desejamos a todos um feliz domingo de Páscoa e que Jesus, nosso Mestre amado, esteja sempre em nossos corações. Beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.